E o vídeo de hoje é uma produção de noiva que eu fiz completa, com cabelo, maquiagem, ficou muito linda. E eu trago para vocês aqui a parte dos olhos, para que vocês possam acompanhar o tutorial e aprender um pouquinho mais dessa técnica que eu amo, que eu sou apaixonada. Então vamos lá. Bom, gente, eu comecei aplicando a sombra na pálpebra, no cantinho externo, vindo ali do cantinho externo do olho, bem rente aos cílios inferiores, ó. E aí eu vou puxando pra cima um pouquinho e vou elevando aos poucos o meu esfumado, a projeção da sombra. Eu sempre gosto de começar a maquiagem dessa forma, de baixo pra cima, ou seja, da raiz dos cílios pra cima. Assim não tem erro, a intensidade sempre vai ficar mais forte na parte baixa dos olhos, rente aos cílios, dando mais destaque para o formato do olho em si. E no caso dessa maquiagem, eu aplico ali os tons bem rente à raiz dos cílios, subindo para cima em ambos os lados. Eu faço a mesma coisa, aplico, subo, fazendo esse degradê natural de cores e deixando o centro sem produto, para que eu possa criar um ponto de luz no centro e evidenciar o tamanho do olho dela, que quando ela tá de olho aberto, vocês podem ver que ela tem um olho em formato menor. Então, usando essa técnica, eu vou ampliar o olhar, vou iluminar ele, vou criar uma projeção, deixar ele mais aberto. E aí, eu aplico no centro da pálpebra uma sombra com brilho, uma sombra bem iluminadora, com bastante brilho. E essa técnica, ela funciona muito para noivos. Nesse caso, eu tô usando tons rosados, mas vocês podem usar os marrons, marrom frio, marrom quente, que vai ficar maravilhoso. A escolha do tom vai muito de acordo com o que a cliente pede, mas também com a tonalidade da pele dela, também com o que você quer transparecer com essa maquiagem, né? Às vezes é uma noiva mais delicadinha, uma noiva mais romântica, os rosas sempre vão combinar muito, né? É muito pedido isso pelas noivas no dia do casamento, essa delicadeza, esse romantismo. O rosa traz muito isso, e na escala de tons de rosa, a gente também vai ter os rosas mais frios, rosas mais quentes, rosas mais neutros, que aí a gente pode escolher de acordo com a intensidade ali da pele, o fundo da pele, né? O que vai ornar de fato com o tom da pele dessa cliente. Na sequência, eu aplico um delineado bem rente aos cílios ali, esfumando bem. Eu não quero deixar essa maquiagem intensa, marcante demais, não é a intenção aqui. Então, eu vou aplicando aos pouquinhos e esfumando. Na parte de baixo, eu faço a mesma coisa. Eu venho com a sombra líquida preta, aplico bem rente aos cílios, então eu uso até o pincel de delinear para que eu consiga intensidade bem rente aos cílios, e daí só na hora de esfumar eu tenha esse efeito degradê sem pesar. E eu vou fazendo isso aos pouquinhos. Então, eu aplico primeiro e depois eu esfumo. Às vezes, o erro tá em você já querer vir esfumando ali e tal, o traço fica grosso. Então, a projeção do olhar fica bem melhor dessa forma, tá? Aí, eu aplico de novo, esfumo. Então, eu vou criando o esfumado inferior. Assim como a gente cria o esfumado superior, a gente cria o esfumado inferior também, que vai dar um efeito bem bonito para esse olho, vai dar amplitude para o olhar, vai dar intensidade, sem você necessariamente pesar, deixar grosseiro, deixar intenso demais. Eu aplico no final ali um pouquinho de sombra já, então eu vou primeiro adicionando a sombra líquida e esfumando, adiciona a sombra líquida e esfumando. Às vezes o esfumado ele não fica tão certinho, na mesma espessura da parte externa até a parte interna, então eu vou retocando isso aos pouquinhos com a sombra líquida, tá? E aí depois eu venho com uma sombra normal, que é a sombra da paleta, uma sombra em pó ali, e dou acabamento no esfumado. Olha como ele dá um efeito mais bem acabado ali, então precisa desse acabamento final, adicionando uma corzinha mais clarinha, que eu peguei a primeira cor que eu usei no início também, tá? E aí eu também vou mudando os pincéis, ó, pode ver que eu usei um bem fininho, depois eu usei um pouquinho mais grosso e, por fim, eu usei um mais grosso ainda para dar esse acabamento perfeito ali na parte inferior dos olhos. Olha que linda a maquiagem. Ela tá marcante, levemente marcante, mas ao mesmo tempo ela tá suave e delicada. Nas sobrancelhas, eu apliquei somente o gelzinho ali. E já fui para a parte dos cílios, aplicar os cílios postiços. Então, o primeiro passo é aplicar a máscara de cílios, já projetando bem esses cílios para cima, já alongando ele, dando bastante marcação para esse olho. Porque eu vou usar somente os cílios de cantinho, para deixar o olhar dela um pouco mais alongado no final e levantar o olhar. Olhem o efeito que vai dar esses cílios aí só de cantinho.
Fica muito bonito, dá essa alongada no canto do olho, assim, que eu gosto muito, ó. Ele abre também o olhar e ele não esconde toda a pálpebra, que no caso dela é uma pálpebra mais curta também. Então, se a gente coloca uns cílios muito grosso, uns cílios muito longo, ele vai acabar escondendo toda a maquiagem em si ali. E na parte inferior dos olhos, dentro da linha d'água, eu decidi aplicar o bege para deixar mais brilhoso esse olhar, para dar mais essa luminosidade para ele, faz toda a diferença. Poderia ser o preto? Poderia, mas ele iria pesar e não iria ir de encontro com a proposta da maquiagem, que é uma maquiagem mais delicada. Então, ficou muito bonito ali. E agora, nos lábios, eu faço um degradezinho aplicando um contorno, um batonzinho mais clarinho no centro e depois um gloss para finalizar ali o lábio e deixar mais iluminado também. E esse é o resultado da maquiagem. Muito linda essa maquiagem, né, gente? Apaixonante. O processo da pele eu postei lá no meu Instagram, no Reels, pra quem quiser ir lá e assistir, eu vou deixar o arroba aí. Se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo o que vocês acharam da maquiagem e deem sugestões de outros vídeos, outras maquiagens, outros temas que vocês querem que eu traga aqui pro canal pra vocês. Tá bom, meus amores? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!